Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Polêmica, 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 polêmica. Esse sou eu já forçando a minha garganta, acabei de ter faringite, é isso. Aí fica ferrado e não consegue gravar os programas, sabe por quê? Calma, hoje eu quero explicar o tal conceito das adaptações, muito mais do ponto de vista técnico do que necessariamente do ponto de vista social, né? Aí, ó, ela veio o Gaveta da Acrolândia, vai falar o quê? Vai falar que... Por que os diretores precisam mudar e adaptar uma obra que foi escrita originalmente para ser um livro, um quadrinho, um desenho animado ou até uma história real? Tem que adaptar porque as mídias são diferentes. Quando falam isso, eu sei que tem muita gente que faz aquela cara... É mesmo? Entendi, mas no fundo, não sei se todo mundo entende na prática o que são essas mudanças. Às vezes é um pouco fácil de compreender, você tem que adaptar a obra pra adequar a época que ela tá sendo reproduzida. Foi o que aconteceu com Apocalipse Now, né? O livro foi baseado num livro que narra os acontecimentos na África colonial e o Coppola mudou aquilo ali pro contexto do Vietnã, pra fazer a crítica também, que tinha a ver com a época. Mas o grande desafio da adaptação de livros e outras mídias pra outra mídia audiovisual é quando você tem que fazer adaptações narrativas. Pensa o seguinte, o livro te conta a história. O filme te mostra a história. E isso faz uma diferença profunda na hora que você vai contar uma história de uma forma interessante. E é isso que eu vou tentar explicar hoje, depois dessa vinheta original ou adaptada. Bom, vamos lá. Eu vou cobrir essencialmente adaptações feitas para TV ou cinema, ok? E as obras originais, elas podem vir de fontes variadas. Elas podem vir de livros, podem vir de quadrinhos, adaptações feitas a partir de desenhos animados, ou adaptações feitas a partir de peças de teatro, ou até histórias inspiradas na vida real, ou então em livros que contam uma história que aconteceu de fato. Até em game. Hoje em dia estão fazendo game. Tem filme de Angry Birds, mas hoje eu quero focar mais nas adaptações feitas de livros pro meio audiovisual. Se você for notar, grande parte dos indicados, dos vencedores de Oscar, Globo de Ouro, a maioria vem de livros adaptados. E é meio óbvio o motivo, né? Vamos adaptar histórias de sucesso, que já fizeram sucesso, são best-sellers, que nós queremos dinheiros, muitos dinheiros. É muito mais seguro você apostar numa história que já foi bem recebida pelo público do que uma história que, sei lá, como é que o público vai receber. Mas as mídias são diferentes, tem que adaptar. Por que tem que adaptar? Tem muita gente que pensa, cara, não é só você pegar um livro, um quadrinho e só filma aquilo ali do jeito que tá ali, não é isso? Falando das diferenças, o livro, além da história, obviamente, está toda escrita ali, ele quase sempre tem um artifício muito utilizado pelos autores, que é colocar o pensamento do personagem ali escrito. Ou então, a opinião ou a visão geral dos personagens, do que eles estão sentindo ali pelo autor. Sei lá, o cara vai tomar uma vitamina de manga e vem o autor e escreve. Ao beber, Jonas lembra da sua mãe dizendo para nunca misturar manga com leite, pois o seu saco cairia. E aí, sei lá, pra botar isso daí num filme, a gente pode escolher, sei lá, bota uma voz em off, uma voz do além, falando isso daí. Seja como se fosse do autor, ou de repente o próprio cara, tipo a voz do pensamento dele. Você corre o risco de ficar ou muito cafona, ou ficar parecendo um cinema no ar, né? Eu lembro que mamãe me disse para nunca misturar manga com leite, senão o meu saco cairia. Claro, tem exceções, não só cinema no ar. Tropa de Elite usa muito essa narração em off. Então senta o dedo nessa porra. Pra mim, quem ajuda traficante a se armar também é inimigo. Mas depende do estilo do filme combinar com esse estilo de fala, entendeu? Você não vai poder usar isso daí em todo filme que você fizer. Todo filme vai ter a narração em off do pensamento do cara. Sei lá, Avengers, tu imagina Avengers com isso? O Tony Stark vai enfrentar lá o Thanos. Eu vou enfrentar o Thanos agora, mas estou notando que o ânus dele está dilatado. Talvez se eu distraí-lo com algumas pancadas, o Homem-Formiga pode adentrar o orifício dele. E se a gente botasse uma pessoa passando rápido e falando isso daí pra ele? Ô Jonas, lembra que a sua mãe falou que se você beber manga com leite, o seu saco vai cair, hein? Para com isso, Amanda. Pronto, a gente passou a ideia original que estava no livro, sem flashback, sem voz em off e de uma maneira mais cinematográfica. Você acabou de fazer uma adaptação. Caraca. Entendeu como é que funciona? O problema é que vão ter contratempos. Nessa cena que a gente fez, no livro originalmente o cara tava bebendo lá o copo sozinho de vitamina. Agora a gente precisa botar alguém passando na cena pra ele interagir. Puta, mas o cara mora sozinho. Como é que vai passar uma pessoa ali? Ah, de repente a gente bota ele, sei lá, na varanda e é a vizinha que passa ali e fala pra ele, essa tal da Samantha. Mas a gente vai ter que criar um contexto dela falar de vez em quando com ele pra não ficar tão estranho do nada ela aparecer ali. Entendeu? Tem uns contratempos que vão aparecendo, dependendo se essa frase ela é importante ou não, vale a pena você fazer esse esforço todo ou não. Esse é um dos principais desafios de uma adaptação de livro pro audiovisual. Transpor o pensamento do personagem ou do autor sem que se transforme numa voz do além na cena. É por isso que é muito comum a gente ver os cineastas tentarem passar essas sensações através de cores. Eu fiz um vídeo aqui sobre psicologia das cores, né? Como eles vão tentando se comunicar através disso. Ou através de iluminação, de música, de corte, de edição. Depende. Eu lembro agora daquela cena do La La Land, né? Que o Ryan Gosling tá tocando piano, e aí se você for ver o texto, é como se ele estivesse tocando e ele se sente isolado do mundo, ele não consegue pensar em outra coisa a não ser naquilo que está tocando. E aí eles fazem a fotografia daquele jeito, botam um spot de luz em cima dele, escurecem o cenário e deixam ele isolado.
E você passa essa sensação pro público de que ele tá naquele mundinho só dele. É uma forma cinematográfica de você mostrar o pensamento do protagonista. O importante é você passar o mesmo sentimento, a mesma sensação. Tipo, quando você se inscreve nesse canal, você passa pra mim um sentimento de alegria enorme. Que a gente tá próximo de chegar no 1 milhão aqui. E aí você ainda dá um like nesse vídeo, deixa ele relevante, as pessoas vão discutir, vão compartilhar isso daqui. Nossa, mãe. Olha como é que você tá propagando esse sentimento, aquele sentimento único do amor, né? Mas resumindo, texto traduz de uma forma muito mais simples sentimentos ou pensamentos dos personagens. É só você escrever, o personagem está assustado, feliz. Você escreveu, resolveu. Mostrar isso no audiovisual exige um pouco mais de técnica. Em compensação, o audiovisual traduz de forma muito mais fácil uma descrição de cenário, de figurino, uma cena de ação ou até um áudio. Tem aquela reportagem, os caras vão ter que explicar, nossa, reconstruíram através do computador toda a garganta e a caixa torácica de um antigo faraó e nós vamos conseguir ouvir a voz do faraó pela primeira vez e era um som de angústia que veio curto e tal. No audiovisual você só bota o áudio. It allowed them to produce a single sound. É simples. Pra mostrar um cenário, basta uma imagem. Tolkien ficava, sei lá, 39 páginas descrevendo o cenário, como é a porta, a maçaneta, o rasgo, não sei o quê. No audiovisual, você bota uma imagem. Puf. O livro conta. O filme mostra. Fora que o livro só vai te entregar o que tá escrito. O resto, a sua imaginação vai completando. Seja, sei lá, as vozes dos personagens como é que elas são, o resto do cenário que o autor descreveu, o contexto, a hora do dia, a trilha sonora da cena que aquilo ali tá acontecendo. Eu sempre quando eu tô lendo uma cena, eu vou imaginando uma trilha. Inclusive, na maioria das vezes, os autores de livros contam com esse fato de você não saber todos os detalhes que estão acontecendo ali, justamente pra história funcionar. Eu posso dar um exemplo muito bom que é de Game of Thrones. No livro você tem um personagem, o Ramsay, que é um sádico, psicopata, vilão bizarro. E aí ele vai aparecendo e ele aparece com um cara, é quase um bicho do lado dele, um ser, um homem escravizado. É tipo um animal de estimação que é mega maltratado por ele, né? Que ele chama de Rick. A tradução seria um meio termo entre fedor e podre, sei lá, fedor podre, um negócio assim. E aí vai passando a história, você vai vendo que esse Ramsay, ele é mega escroto, mega sádico, ele vai fazendo maldade com as pessoas, vai fazendo maldade com esse Rick, e você vai vendo, puto, que bizarro e tal. Daí, lá na frente, você já pegou esse contexto todo dessa bizarrice que tá acontecendo, você de repente é revelado pra você que esse vassalo dele, do Ramsay, que tá aqui, é o Theon Greyjoy. Caraca, Theon Greyjoy era um personagem que tinha sumido e você não sabia o que tinha acontecido com ele. Ele morreu, ele não morreu. E aí, cara, é um choque. Esse cara é o Theon Greyjoy. Esse cara que tá sendo maltratado ao longo de todas essas páginas aqui é o Theon. E sabe assim, esse choque é intencional do autor. O autor quer que você sinta esse choque. O autor tá se aproveitando que ele não te deu algumas informações pra botar o personagem na tua cara o tempo inteiro e você não tinha reparado. Agora, me diz se esse mistério teria funcionado na série audiovisual. Você pode fazer maquiagem no Greyjoy ali, mas, cara, não dá pra mudar ele muito, transformar ele num monstro completamente diferente. No momento que esse Rick aparecesse em cena, na hora você fala, ih, olha lá, o Greyjoy. É o ator do Greyjoy? É ele! Caraca, ele tá bizarro! Caraca, olha o que aconteceu com ele. Todas essas páginas que o Martin tinha escrito pra contextualizar o Ramsay, do quanto sádico ele é e vai maltratando, você já não tá mais preocupado com isso. Você tá, caraca, o Greyjoy, o que aconteceu pra ele estar nessa situação? Como é que ele vai fugir disso? Caraca, o que o cara tá fazendo com ele? Entende que o seu pensamento, o seu sentimento em relação a essa cena tá completamente diferente da intenção que o autor queria dar ali? Entende por que você tem que fazer a adaptação dessas mídias? Outra adaptação que deixa isso daí muito óbvio é O Senhor dos Anéis. O Tolkien, ele escreve os livros dele, especialmente ali Duas Torres, Retorno do Rei, dividindo por núcleos, né, de como os personagens estão agrupados. Aragorn, Gimli, Legolas. E aí ele vai contando a história desses personagens inteira. Duas Torres começa ali no final de Sociedade Anel e ele vai contando a história deles, né, eles indo atrás de Merry Pippin, não sabe o que aconteceu, tal. Depois você tem ali só as histórias do Merry Pippin. Depois, lá no final, você tem as histórias só do Frodo, do Sam e do Gollum. E aí vai contar a história do Frodo e do Sam e volta pro início e vai contando tudo. Porque esses personagens, eles tinham como se comunicar, né? Não tinha celular na Idade Média. Então o Tolkien, ele queria que você se sentisse como eles, assim, cara, como é que tá rolando, o que tá rolando com aqueles grupos lá? E ele vai brincando com essa estrutura. No Retorno do Rei, quando você tá acompanhando lá o núcleo da história do Aragorn, eles marcham lá pro Black Gates e aparece lá o Boca de Sauron e mostra lá aquela malha de proteção que o Frodo usava, né, o Mithril. Ah, a gente matou ele, escrotizamos ele, isso aqui lá, tá. E aí tu fica desolado, assim como o Aragorn. O Tolkien quer que você se sinta como eles ali. Tu fala, caraca, ele morreu. Será que ele morreu? Será que ele tá mentindo? Então, você não sabe, mas caraca, por que o
o Frodo ia tirar isso? Ferrou. Aí vem lá na frente, agora vamos começar a ver a história do Frodo, do Sam e do Gollum. E aí volta a história pro início, você vai vendo a história todinha de novo. Ai, cara, qual o momento que vai chegar? Será que ele vai morrer? Não vai morrer? E aí você vê que o Frodo foi picado lá pela aranha, e aí ele ficou desacordado, tiraram o Mithril dele, mas ele conseguiu fugir. E tu vê que Boca de Sauron tava só blefando. E tu fala, era só um blefe. Ah, Tolkien, seu filho da... O Tolkien tá se aproveitando da estrutura do livro pra fazer o mistério dele. Mas você imagina essa estrutura num filme de hoje em dia, um filme de ação de hoje em dia, como é O Senhor dos Anéis? Vai quebrar, assim, eu acho que foi mega acertado do Peter Jackson não contar a história dessa forma. Cara, vamos fazer de ordem cronológica. Ele pegou os núcleos e ele foi entremeando ali. Ah, vamos pegar o Frodo, depois vamos mostrar o Aragorn, depois vamos mostrar a Merry Pippin, não sei o que lá. Tem um certo mistério, ele mantém alguns ou outros assim, mas ele já vai quebrando isso daí logo, porque ele tem um sentimento principal que ele precisa despertar ali no espectador. Mas você entende que por ele ter quebrado essa estrutura, ele vai ter que fazer uma porrada de alteração, de coisas que por essa estrutura dividida funcionava no livro, não vai funcionar no filme, então ele vai ter que adaptar muita coisa. E tudo isso pra tentar manter o sentimento ou a intenção original da obra. Às vezes você tem que fazer uma adaptação pra uma diferença cultural, linguística, o chamado, né? No Japão era o Ringu, então quando eles fizeram a versão americana, tem coisa que vai funcionar pro público japonês que não vai funcionar pro público americano, então eles vão ter que fazer algumas adaptações. Em filme, série americana, até stand-up, que tem umas piadas, cara, que eu já vejo a piada e falo, nossa, a pessoa que vai ter que dublar isso ou legendar, ela vai sofrer muito. Então é o tipo de piada que só funciona lá, ou só funciona pra quem entende inglês, sabe? E aí, cara, o dublador ou o cara que tá fazendo a legenda vai ter que criar uma outra piada, vai ter que fazer uma adaptação, não tem jeito. Tipo alguns termos que são em português, tu vai passar pro americano, né? Mano do céu, bro from the sky. Quem é você na fila do pão? Who are you in the line of the bread? Mais fácil eles adaptarem pra uma outra piada da cultura deles. Pra você entender esse tipo de piada do jeito que ela foi feita, você teria não só que saber inglês, mas ter uma fluência naquele inglês do dia a dia, pra você entender bem o que os caras estão falando. Exatamente o tipo de coisa que você aprende quando você faz Cambly. Porque o Cambly não é aquela aula engessada de inglês, tal, não sei o quê. É orgânico. Você vai falando, vai conversando. Esse foi eu. Yeah! Yay! Go Spurs! Yes, go Spurs. Go I have Spurs. mine somewhere around here too. My Spurs shirt. All right. Every San Antonian. You are in San Antonio, right? Right now, Right now. I am not actually. I right. am in northern Mexico. Oh, right. Because I read in past tense, read? Red, you're on it. Read. You also learned Spanish. Yes. It's not the same as Portuguese, but we can understand a little bit. É particular uma aula, você e um tutor que você vai escolher. Gaveta, mas eu não sei falar nada. Como é que eu já vou conversar com alguém? Eu não sei falar nada de inglês, nada. Tem tutor no Cambly que fala em português também, se você quiser. Tem uma ferramenta ali de texto que você pode ir trocando, vai traduzindo na hora. Tanto que o tutor tá falando pra você e o que você tá falando pro tutor. Mas eu quero ressaltar o quão valioso é ter que falar inglês. Com certeza muita gente já ouviu isso daí. Ah, cara, eu tô aqui fazendo um curso de inglês, então isso aqui. Mas quando eu fui morar fora e eu fui obrigado a ter que falar inglês, aí a pessoa dispara, a pessoa começa a aprender muito. Quando você é obrigado, você se força a ter que falar pra se comunicar, senão você não vive, você aprende muito mais rápido. E você escolhe um tutor que tem a ver contigo, sabe? Eu procurei alguém que tinha interesses nerds, ou quer falar sobre artes audiovisuais, ou que tem um espírito animado, ou que tem um espírito mais sério, que tem um sotaque britânico, americano, australiano, depende do que você vai aprender. Eu vou falar com os clientes aqui que são da Austrália, eu queria aprender a falar de um jeito legal australiano. Cara, procura um tutor australiano e aí tu pergunta dicas. Pô, o que eu falo nesse tipo de coisa? Como é que o australiano, esse tipo de termo que o australiano fala, ele vai te dando dicas. Ou se você quiser fazer uma aula tradicional, eles também vão passar uma aula tradicional. Mas entende que funciona como uma comunidade, né? De você trocar essas informações. Tu faz um tutor, depois, não, cara, agora eu quero pegar mais aqui, eu acho que esse tutor aqui vai me ensinar melhor essa parte. Você personaliza, você faz a hora que você quiser, onde você quiser. Você vai agendar a sua aula ali, pode fazer no desktop, pode fazer no celular, onde você quiser. E eu queria te dar uma dica pra você testar de graça, porque estamos na semana do cliente. Semana do cliente. Então, se você for no link que eu deixei na descrição desse vídeo aqui e usar o cupom Cliente Gaveta, você ganha a sua aula de inglês grátis pra você conhecer lá e você ainda ganha desconto no Cambly. E não tem limitação de nível nem de idade. Você pode ser idoso, criança. Tem o Cambly Kids, específico inclusive para criança. Só se liga que o link e o código do Cambly Kids são diferentes. Você clica no link dele e bota o código Cliente Gaveta Kids. E aí você vai lá, vai praticando e desenvolvendo o seu inglês para você começar a entender essas nuances e entrelinhas sem você precisar ver adaptações. Você vai entender no original, com Cambly. Mas voltando pro assunto, fora as adaptações linguísticas, você pode ter adaptações de época que o filme vai se passar agora. Sei lá, anos 70, 80, quando você falava, vai aparecer uma mulher bonita. Apareceu uma mulher assim. E olha que a gente tá falando de um filme medieval. Mas você vê claramente que é uma mulher medieval, mas
com os conceitos de beleza dos anos 70, anos 80 ali, assim. Isso pra tu ver que o conceito geral de beleza, ele pode ser bem subjetivo. E sim, eu tô entrando aqui na polêmica da Pequena Sereia live action, que antes apareceu representada por uma mulher ruiva e agora por uma mulher negra. E aí teve gente reclamando disso e depois foi imediatamente taxada de racista. Não que a Disney não tenha planejado esse bafafá, não vamos ser ingênuos aqui, né? Eles sabiam que esse bafafá, eles estão usando isso aí a favor dele, né? O burburinho traz engajamento. Mas isso revelou uma galerinha bem racistinha aí? Revelou. And they need to be destroyed. Uma galera que não consegue imaginar um papel pra uma mulher bonita ser ocupado por uma mulher negra. Mas eu vi uma galera no meio dessa reclamação, supostamente não racista, dizendo que o problema não é necessariamente a cor da pele da atriz, e sim porque ela é meio feia, porque ela tem um olho meio separadão assim e tal, então ela é meio esquisita. Podiam ter colocado outras atrizes negras mais bonitas pro papel da Ariel e tal. Esse caminho ele é muito perigoso, porque tem muita galera bem racista que pode se esconder atrás desse pretexto aí e tal. É uma opinião travestida de preconceito. Ou um preconceito travestido de opinião, na verdade. E eu vou dizer mais. Usando o que eu falei sobre as adaptações até agora no programa, eu posso dar 2 motivos por que essa mudança da Ariel pra uma mulher negra é insignificante. Beleza é um conceito subjetivo. Tá, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, não, tem um fundo científico ali que a gente mostra através da evolução humana, a gente tende a fazer uma seleção natural, sei lá, o conceito de simetria, a gente tenta buscar simetria nos rostos das... Rostos? Uma simetria no rosto de um companheiro, porque isso daí tem no nosso subconsciente que a pessoa tá mais preparada contra imperfeições e tal. Tem uma herança genética, uma certa influência biológica? Tem. E quem negar isso também tá maluco. Mas assim, isso é um dos vários fatores. A cultura influencia muito. Nunca é um e outro. São sempre uma mistura de vários fatores, né? Eu posso dar um exemplo prático como é cultural. Vou pegar, sei lá, anos 50, 60, sei lá, o corpo da mulher, o ideal, era mais ou menos assim. Depois, nas últimas décadas, homens e mulheres acharam, não, nossa, olha como é que era o corpo ideal, nossa, ela tem uma certa barriga ali e tal. Não, a mulher realmente pra ser bonita, ela tem que ser assim. Era mais magra, mais atlética e tal. E aí, hoje em dia, de uns tempos pra cá agora, felizmente, tá dando a volta, né? As pessoas, não, para com isso. Essa idealização do corpo da mulher magra, não sei o que, não é isso. O bonito é aquilo ali também. O conceito de bonito já tá mudando de novo. Veja bem, eu tô falando de percepção de público. Não sou eu que tô falando do que é certo, o que é errado, não. Eu tô falando do que o público em geral, a mídia em geral, vamos dizer assim, percebe. Do que é o bonito, do que é o belo. E de como essa percepção, ela acaba sendo meio subjetiva. E pela beleza ser subjetiva, quanto mais exemplos o público tiver de uma beleza não padrãozinho, mulher bonita é a loura de olho azul, a morena de cabelo liso, e botarem mulheres negras e outras etnias como protagonistas, mais isso vai se parecer normal para a maioria das pessoas. E tem um segundo motivo para você não se importar com essa mudança, e eu diria que esse daqui é o principal: o quanto essa mudança interfere na intenção do argumento do personagem. No caso da Pequena Sereia, vamos dizer assim. Porque assim, eu concordo que dependendo do contexto, você mudar a etnia de um personagem pode fazer toda a diferença na história. Você imagina, sei lá, aquele Prenda-me se for capaz do Spielberg, né? Que é o Leonardo DiCaprio, que ele é um vigarista, e aí ele finge que ele é um piloto, ele entra no banco, vai lá chacar o cheque, ele fica seduzindo as meninas lá, não sei o que lá, pau. Imagina se esse personagem fosse negro. Ele não passava nem da porta giratória do banco. A gente sabe, ele ia parar os caras, não, ia revistar o cara inteiro, o cara ia entrar no banco, ia ficar aquele segurança seguindo ele, a gente sabe que isso acontece. Ele não ia conseguir fazer 1/3 dos golpes que ele conseguiu. Tem todo um lance cultural que, dependendo do contexto, você não pode desprezar. Mas agora, a Pequena Sereia ser negra e não branca, pô, gente, foda. Não, porque ali no desenho original ela era ruiva. Pra começar, que nem é desenho original. O desenho original é inspirado no livro do Hans Christian Andersen. Quase não saiu. E ela ser branca, ruiva, morena ou loira... Blue, yellow, pink. É absolutamente não importante pra história. Porra, é um ser mitológico, metade peixe. O marinheiro tá lá, olha assim, caraca, um ser é metade peixe, tem... não, mas a pele é escura. O rabo de peixe ali pode ser, mas a pele escura, pô, aí é... O mito da sereia é a mulher que canta e atrai os homens para o mar, para a perdição. O canto da sereia, né? A gente fala muito. Por isso que o canto da sereia, sim, ele tem que ser belo. Você quebrar isso daí, tu vai botar uma mulher desafinada cantando... Você quebra o mito. Aí sim. Agora a cor da pele dela, ela pode ter a pele azul. Não vai fazer diferença. Não, gaveta azul também, aí você já tá forçando. Você acha que os homens não iam ser traídos se ela tivesse a pele azul? Eu não vou nem pedir pra você pesquisar num Google Images, sei lá, fanart, Na'vi, Avatar. Não precisa nem botar o termo erótico no... Não. Só esses termos que eu te falei aí. Quantidade de imagem erotizada de Na'vi que vai aparecer ali, meu amigo. Isso num filme que teve a galera já... Davi já fica sonhando loucamente. Imagina um marinheiro em alto mar, na seca, meses sozinho ali. Parece a Neytiri ali pra ele. Vem? Pô, o cara ia nado, mas...
Uma adaptação dela ser negra não faz diferença nenhuma pro ponto central da história. Até porque quem tem que achar ela linda são os marinheiros da história, e não você, racista. Que nem o pessoal implicando com o elfo negro de Anéis de Poder. Ah, não, é porque o Tolkien escreveu isso pensando na Inglaterra medieval. Não tinha negro na Inglaterra medieval. Pareceu o primeiro negro na Inglaterra. Nada! Que é isso? É um alienígena! Não, e detalhe, partiu de uma base, mas o nome do local não é Inglaterra medieval, é Terra-média. Uma terra mágica com bichos fantásticos, gigantescos, bicho pequeno. Cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça. Uns bichos voadores, coisas bizarras. Não, mas elfo com a pele mais negra, aí não. Tem um limite aí pra essa doideira aí. Não, Gaveta, nada disso. Eu só tô querendo ver a peça do jeito que o autor concebeu ela. Não tem nada dessa luta étnica que você tá falando aí, não. Eu quero ver o original, como o cara escreveu. Qual o problema? Ah, é? Eu não lembro de ver você reclamando quando o Peter Jackson botou o Frodo Baggins, o protagonista do Senhor dos Anéis, que no livro, quando ele sai do condado, ele tinha 50 anos, botou ele sendo interpretado por um jovem de traços finos, olhos azuis, atlético, esbelto. Eu não lembro de ter visto você reclamando disso, não. É... Ah, mas aí tem adaptações. Ele fez daí pra história funcionar. Tudo bem, eu também confesso que eu não me incomodei nisso. Ele pode ter mudado esses aspectos do Frodo, mas ele também podia ter colocado um ator negro pra interpretar o Frodo. Será que você ia continuar falando que não tem problema daquela adaptar? Adaptou, eu sinceramente acho que não faria diferença. É um hobbit, é um serzinho. Pode ser negro, pode ser branco, tanto faz. Ah, não, aí vai dar problema. Ele vai tentar passar lá naquela porta giratória do banco lá de Hobbiton, ele não vai conseguir. O Bilbo vai deixar a propriedade dele, aí vão ficar ali de olho. Ih, quem é esse cara aqui? Tá querendo roubar? Aí, ia atrapalhar a história toda. Eu sei, tá ligado? Quando você faz uma adaptação, o argumento central da história é o mais importante. Pra você ver, você nem precisa falar de etnias. Dependendo da história, você pode trocar seres humanos pros animais, que vai funcionar do mesmo jeito. Como foi o caso do Rei Leão, que é basicamente Hamlet. Tem mudança. É o mito de Hamlet ali. Mudaram algumas coisas. Tem dança, tem música. Agora são animais, leões e tal. Mas tá ali. Você se emociona com as mesmas coisas, fica com raiva das mesmas coisas, tenta exigir justiça dos mesmos personagens, fica emocionado do mesmo jeito. Você tá falando agora de animais, mas a essência do argumento é a mesma e ela tá ali e funciona. Ou seja, Pequena Sereia, Anéis de Poder, você mudar a etnia desses personagens não faz diferença emocional nenhuma pra história. Nenhuma. Mas já a inclusão social e a quebra do padrãozinho que essas mudanças fazem, ajuda um pouquinho, né? Ariel's black! She's like me! She's brown like me! Yeah, she's brown like you. Oh. She's black! She's black! Yes, 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 yes! Oh my God! Enfim, toda adaptação tem o seu desafio. Quadrinhos, por exemplo, como Sandman, que foi adaptado agora, ele aproveita muito da diagramação da página pra contar a história. Às vezes ele bota várias coisas ao mesmo tempo e a intenção do autor é você absorver tudo aquilo ali ao mesmo tempo e vai dar uma sensação única que, se você pegar essas cenas e botar elas sequencialmente na série, não vai dar a mesma sensação. Eu não tô dizendo que é impossível você adaptar esse tipo de obra, mas existe bastante criatividade. Fora as histórias baseadas em fatos reais, não precisam necessariamente ser baseadas 100% na realidade, exatamente como aconteceu. Eu lembro de ver gente reclamando de Uma Mente Brilhante, filmaço. Ah, não, esse filme é uma bosta porque ele omitiu o fato de ter uma desconfiança, ou não sei se tem um relato, coisa que o John Nash, ele teve um relacionamento homossexual, ele podia estar escondendo o lado homossexual dele e tal, não sei o quê. Cara, o diretor, ele tá contando uma história. Ele não tá fazendo um documentário jornalístico. Pô, tu tá querendo ver esse tipo de veracidade num filme de Hollywood? Errado tá você. O diretor que escolhe o foco que ele quer dar pra história. No caso, ele queria dar o foco do cara ser tão genial, não só por ele ter mudado a forma do pensamento econômico, mas por ele ter consciência da própria esquizofrenia dele e controlar isso, que é bizarro. Então ele adicionar mais um fator ali na vida do cara e vai embolar a história. É muita coisa pra contar em pouco tempo. Ele escolheu não botar. Aí me vem a pessoa achar que o filme é uma bosta por causa disso. Cara, esse tipo de pessoa nunca vai conseguir gostar de um filme como Bastardos Inglórios. Que o Tarantino mata o Hitler na metralhadora dentro de um cinema, pegando fogo com todo o partido nazista lá dentro. É uma história, gente. Para de ser chato por motivo inútil. Curte a viagem. Cala a boca, tu é muito chato! De repente, curtir a viagem, você vai aproveitar muito mais. Cara, que o Anéis do Poder, ele tá mega cinemático, mega linda a série, cara. Mas se você quiser entender esse lance de como as pessoas que estão fazendo o filme, elas se preocupam muito com a sensação que você vai ter assistindo ele, na conversa que eu tive com o editor do Top Gun Maverick, ele fala isso. Assim como eu sei que você vai sentir aquele arrepio bem gostoso quando mandar o beijinho na sua nádega direita, assim, ó.